Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvando Luiz Moreira. Hoje é dia 4 de outubro de 2016, dia de São Francisco de Assis, né? O grande irmão universal. E queremos mais uma vez dedicar esse programa ao direito fundamental humano à moradia própria, digna e adequada. Por quê? No último dia 28 de setembro, agora, 2016, o órgão superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu, mandando despejar as 8.000 famílias das 3 ocupações da Isidora, aqui na região norte de Belo Horizonte, grande parte em Belo Horizonte e uma pequena parte no município de Santa Luzia. São as ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória. Essas 3 ocupações que há 3 anos e meio estão na luta, cerca de 8.000 famílias, cerca de 30.000 pessoas, entre as quais há milhares de crianças. Em 3 anos e meio, já construíram, com muito suor, mais de 5.000 casas de alvenaria. Se tratam, de fato, de 3 comunidades, 3 bairros irmãos, em franco processo de consolidação. E está muito tenso. Há mais de 3 anos, essas milhares de famílias estão dizendo que não aceitam despejo forçado. Então, nós estamos lutando para que as autoridades, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, Santa Luzia, do Governo de Minas, do Judiciário, todo mundo implicado, se abra para uma negociação justa, serena e ética. E hoje eu tenho a alegria de entrevistar aqui Thaís Lopes Santana Isaías. É a doutora Thaís, que é advogada popular, integrante do coletivo Margarida Alves, de assessoria popular, que está sendo um dos baluartes da defesa jurídica das ocupações. Thaís Lopes, bem-vinda aqui ao Palavra Ética. Obrigada, Pedro. Thaís Lopes, tivemos essa decisão, já são mais de quase 3 anos e meio de imbróglio e de disputa jurídica, né? O povo e nós e os movimentos sociais que acompanham percebem uma série de ilegalidades, uma série de irregularidades, né? Eu me recordo que foi ainda, parece que no dia 24 de julho de 2013, que a juíza Luzia Divina, da 6ª Vara Pública Municipal, deferiu 4 liminares de reintegração de posse, mandando despejar. E depois ela sentou em cima de uma ação popular, não decide. Então, ajude a esclarecer para quem nos acompanha aqui pela TV Comunitária de Belo Horizonte e também via internet, quais são as principais questões jurídicas, como é que está, da perspectiva jurídica e ética, esse que se tornou um dos 7 maiores conflitos fundiários e sociais do mundo, questão das ocupações da Isidora. Então, o conflito da Isidora é paradigmático, é muito significativo e, de certa forma, ele mostra como que o Estado e o Poder Judiciário têm tratado os conflitos fundiários urbanos no Brasil, né? Para começar, a Isidora, as reintegrações de posse, elas contam com uma série de irregularidades que foram, inclusive, questionadas pelo Ministério Público. Primeiro, que elas foram ajuizadas em um juízo incompetente, que foi na Vara da Fazenda Municipal. Belo Horizonte. De Belo Horizonte, sendo que, na verdade, como o terreno conta com parte em BH e com parte em Santa Luzia, isso deveria ter sido ajuizado na Vara da Fazenda Estadual. Então, para começar, o juiz é incompetente. Além disso, infelizmente, a juíza inicialmente, que estava no caso inicialmente, tratou o processo de maneira extremamente problemática, o que também foi questionado pelo Ministério Público. A juíza, ela sentou mesmo no processo, determinou as reintegrações de maneira liminar, precária, sem determinar algum tipo de audiência, de tentativa de negociação inicialmente, sem determinar a inspeção judicial, que é a ida no território para verificar como é que é a situação do território. E aí ela determinou essa integração de maneira precária, apesar do Ministério Público ter entrado com uma ação civil pública. Nessa ação civil pública, o Ministério Público questiona a falta de delimitação da área que está, né, objeto de reintegração. Que envolve 2 municípios, né? Exatamente. O que isso significa? Que a gente não sabe ao certo nem mesmo a delimitação da área, onde que vai ser reintegrado. Como é que você faz uma reintegração sem ter delimitado o território? Isso é um problema.
Outra coisa que a ação civil pública do Ministério Público questiona é a obscuridades no licenciamento da operação urbana que envolve a Isidora. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão da operação urbana, mas ela é permeada por uma série de obscuridades na cadeia dominial, possibilidade de uma série de ilegalidades na cadeia dominial. Além disso, o Ministério Público questiona a falta de cadastramento dos moradores, um cadastramento idôneo. Isso significa que, se não existe cadastramento, não estão identificadas as pessoas que vão ser objeto da remoção forçada. Então, não tem ali identificado nem os grupos vulneráveis que vão, né, requerer demandas específicas no momento de uma remoção forçada. Então, o Ministério Público aponta a falta de cadastramento e clama pela necessidade de observância do direito à moradia dentro das normativas nacionais e internacionais, que não estão sendo observadas nesse caso. Então, são questões anteriores à reintegração, que colocam a impossibilidade de cumprimento da reintegração sem serem averiguadas, tanto que eles pedem liminarmente uma perícia técnica para delimitar a área. E, infelizmente, o que a juíza faz é não julgar a liminar, que até hoje não foi julgada, inclusive. Ela não julga a liminar... Ação civil pública? Na ação civil pública. Não julga a liminar do Ministério Público na ação civil pública, que coloca questões anteriores e ordena a reintegração a todo custo. E é esse cenário que a gente se encontra hoje, depois do julgamento do dia 28. A reintegração pode acontecer sem que sejam averiguadas uma série de questões anteriores. Doutora Thaís, e algo bem diferente aconteceu com relação à ocupação da comunidade Dandara, né? Recordo muito bem, há mais de 7 anos atrás, a consultora Modelo conseguiu uma liminar de reintegração de posse junto a uma vara civil. Aí a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais entrou com a ação civil pública na 6ª Vara de Fazenda Pública Estadual, porque a Dandara está 100% no município de Belo Horizonte, mas está na divisa com o município de Ribeirão das Neves, né? Aí o juiz, na época o doutor Manuel dos Reis, que hoje já é desembargador, deferiu, né, o pedido da Defensoria e depois conseguimos reunir os processos. Então, assim, Dandara, inclusive até já foi agora desapropriada pelo governador Pimentel, no último dia 20 de abril, né? Então, assim, me parece muito estranho, porque o caso da Dandara veio se reunir os processos e foi na vara estadual. Como é que se explica isso? Uma ação civil pública ficar já há quase 3 anos e meio sem ser julgada? Isso é gravíssimo, assim, né? Isso é extremamente grave, porque isso, a reintegração de posse, ela coloca em xeque outras coisas que estão para muito além do direito à propriedade, como o próprio direito à moradia, além das ilegalidades que perpassam esse conflito, que estão relacionadas ao suposto proprietário, a empreendedor que pretende fazer a operação urbana lá. Então, assim, de fato, o que está acontecendo é um atropelo dos direitos fundamentais envolvidos nesse caso, em nome da proteção do direito à propriedade, que infelizmente tem sido o mote do nosso Tribunal de Justiça aqui em Minas, né? E isso é extremamente problemático. Inclusive, assim, nessa ação, nesse contexto da Isidora, a juíza ela foi questionada como suspeita pelo próprio Ministério Público e, infelizmente, essa ação não logrou sucesso, ela foi, enfim, extinta sem acolhido o pedido. Mas a gente tem uma série de indícios graves nesse conflito que colocam a grande dimensão e cuidado que a gente tem que olhar para esse contexto. Doutora Thaís, então o primeiro ponto é assim, que é uma coisa estrondosa, absurda, se fazer uma reintegração de posse sem julgar essa ação civil pública, correto? Sim, extremamente problemático. Outra coisa, você começou a mencionar ali as ocupações da Isidora, elas estão na chamada Operação do Isidoro, que é a Prefeitura de Belo Horizonte, inclusive tentando criar lá a 10ª região da cidade, né? E estudos da Universidade da UFMG apontam também uma série de irregularidades nessa Operação do Isidoro, correto? Exatamente, esse é um conflito de muitas faces problemáticas. Um outro ponto que merece destaque no âmbito das ilegalidades é a Operação Urbana da Isidora, que é isso, né? Passou por um estudo profundo do Indisciplinar, que é o programa da UFMG. Tem uma série de ilegalidades que são muito técnicas e eu vou elencar as principais. Bom, a operação urbana é um instrumento urbanístico que permite a alteração dos parâmetros urbanísticos da cidade para fazer uma mudança estrutural no território. Isso já, em si já é problemático, porque se a gente tem um planejamento urbano que determina que em tal área pode construir tanto, serve para tal coisa, essa operação ela vai
contra esse planejamento e vai implementar um outro cenário de possibilidades ali. Normalmente, então, as construtoras que estão envolvidas nas operações, elas ganham com isso. Porque, por exemplo, se podia construir 3 andares, agora pode construir 15. Elas ganham com isso. E por isso que existe uma série de normativas que regulam essa operação com uma necessidade de contrapartida. Então, vamos lá. Primeiro problema da operação urbana da Isidora. Ela está na modalidade de operação urbana simples, sendo que ela tinha que estar na operação urbana consorciada. Na operação urbana simples, são obras de pequeno porte, que não vão alterar muito a estrutura da área, que não é o que acontece na operação da Isidora. É uma grande obra que vai alterar estruturalmente aquela região. Então, ela tinha que se dar na modalidade consorciada. Por que ela não está na modalidade consorciada? Porque essa modalidade consorciada exige participação popular. Então, foi um jeito de tirar essa fase de participação popular da tratativa dessa operação urbana, eles enquadraram ela como simples, o que é a primeira ilegalidade. Outra é que, para acontecer a operação urbana, como eu disse, tem que ser feita uma série de contrapartidas pela empreendedora, pela construtora. Inicialmente, essa operação urbana ela foi determinada pela uma lei em 2000 que previa construção de infraestrutura urbana, de equipamentos públicos, de parques, etc. e tal. Em 2014, a gente teve uma mudança nessa lei da operação urbana da Isidora que isentou a empreendedora de prestar contrapartidas, de construir equipamentos públicos, de construir, enfim, porque ali passou a ser uma operação urbana com finalidade social, uma vez que seria construído Minha Casa Minha Vida. Mas esse é um outro uma outra questão problemática. Por quê? Eles colocam, então, que eles vão isentar a construtora por causa do Minha Casa Minha Vida, o que já é problemático, mas o Minha Casa Minha Vida é subsidiado por recurso do governo federal e do município. Ou seja, eles estão falando que o Minha Casa Minha Vida é uma contrapartida, mas isso é financiado pelo governo federal e pelo município. Então, eles não estão pagando nada. Além disso, vai ser construído um grande eixo estrutural, que é o eixo 540. E eles estão colocando esse eixo como contrapartida também dessa obra. O problema é que esse eixo ele é necessário para a operação urbana, ele é necessário para a empreendedora desenvolver a obra no território. E isso significa, então, que é uma condicionante para ele fazer a obra. E não uma prestação para a cidade. Ele tem que fazer isso porque ele precisa para construir. E aí eles estão enquadrando isso como uma contrapartida também. No resumo, o que isso tudo significa? Que o poder público está deixando de arrecadar dinheiro, que estão deixando de ser construídas equipamentos públicos, obras públicas para a região. E aí, ao invés do privado prestar esse tipo de serviço para a cidade, ele está arrecadando esse dinheiro e aí ali vai ser construído um gueto de pobreza mesmo, porque vai ter eixo urbano, supostamente vão ter predinhos, mas não vai ter equipamento público, não vai ter saúde, não vai ter educação, não vai ter condição digna para as pessoas que estão ali. Está vendo a gravidade? E nós não podemos concordar com tantas irregularidades, tantas ilegalidades, porque isso não é ético. Está muito boa a prosa, Thaís, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós vamos a um pequeno intervalo, né? Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando a doutora Thaís Lopes Santana Isaías, que é advogada popular, integrante do coletivo Margarida Alves, de assessoria popular, que defende as 8.000 famílias das ocupações da Isidora. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Espere aí. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755.
Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, TVCBH. Eu sou Gilvando Luiz Moreira. A nossa programação está acessível através da internet, tvcbh.com.br, e também através da NET, canal 6, e da Oi, canal 13. Nós estamos aqui hoje, nesse Palavra Ética, entrevistando a doutora Thaís Lopes Santana Isaías, que é advogada popular, integrante do coletivo Margarida Alves, de assessoria popular, que defende juridicamente as 8.000 famílias das ocupações da Isidora, que estão com grande ameaça de despejo e o povo dizendo que não aceita ser despejado. Doutora Thaís, no final do primeiro bloco, você estava descrevendo uma série de irregularidades que tem na operação do Isidoro, promovida pela Prefeitura de Belo Horizonte, e você fez menção da proposta que já vem de vários anos, de se construir projeto Minha Casa Minha Vida lá na região do Isidoro, né? E aqui eu quero alertar aqui, porque eu acompanhei a segunda parte do julgamento no último dia 28 de setembro, agora no tribunal, quando 18 desembargadores, com exceção de um, mandou despejar as ocupações. E um desembargador disse, tem que despejar as ocupações, derrubar 5.000 casas, porque vai se construir lá um programa Minha Casa Minha Vida, em prédios de 9 andares, sem elevadores, através do programa Minha Casa Minha Vida. Eu fiquei furioso, porque isso acabou. Nos últimos 3 anos, ouvimos várias vezes de vários engenheiros técnicos do Ministério das Cidades, inclusive da Caixa Econômica Federal, que o governo federal não tinha dinheiro para se construir esse Minha Casa Minha Vida aqui na região do Isidoro. Que, se resolvesse o problema aqui das ocupações, o dinheiro viria do Minha Casa Minha Vida 3, que a presidenta Dilma lançou o ano passado. Mas depois, após o impeachment da presidenta Dilma, e agora o governo golpista e ilegítimo do presidente do Temer, já anunciou, acabou com a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, não existe dinheiro, acabou-se inclusive a faixa 1. Então, assim, eu falei, nossa senhora, mas estão decidindo em cima de uma quimera, não é verdade? Né, doutora Thaís? Sim. Essa questão, infelizmente, isso do Minha Casa Minha Vida foi trazido no âmbito do julgamento. Então, eles decidiram com base numa informação equivocada, o que coloca ainda mais gravidade nessa decisão do Tribunal de Justiça, né? Esse foi um dia muito triste para as ocupações. Dia 28 de setembro agora. Dia 28 de setembro agora, em que o Tribunal de Justiça mandou, permitiu o despejo das 8.000 famílias. Infelizmente, o Tribunal de Justiça não levou em consideração a grande dimensão desse conflito, que é o conflito fundiário urbano mais grave do Brasil. Na verdade, ele foi recentemente selecionado pelo Tribunal Internacional sobre Despejo para ir à sua 5ª sessão lá no júri, que vai acontecer em Quito, agora em outubro. No Equador. No Equador. Esse tribunal congrega importantes autoridades que debatem reintegração, remoções forçadas na perspectiva da proteção aos direitos das pessoas que estão sendo despejadas. Está relacionado com o Habitat da ONU? Isso, é um evento paralelo ao Habitat, que vai acontecer junto. E assim, então ele foi selecionado entre 88 casos do mundo inteiro, foi selecionado conforme a gravidade, ele foi um dos 7 selecionados. E, enfim, é isso. O que a gente tem em questão a proteção à vida, à dignidade humana, à moradia daquelas pessoas, que foi, inclusive, um ponto muito defendido pelo STJ no âmbito do conflito mesmo da Isidora. Isso em setembro do ano passado. Isso. Em setembro do ano passado, o ministro Og Fernandes, do STJ, determinou que o que a gente tem nesse caso é um aparente conflito entre propriedade e direito à vida, à moradia, que nesses casos uma decisão não pode valer uma vida humana, que nesses casos tem que ter a proteção do direito à moradia das pessoas, que com certeza essa operação de despejo não vai acabar bem, então que ela só pode acontecer se for demonstrado de maneira inequívoca o preparo do poder público para executar ela. O que é maneira inequívoca? É comprovação inequívoca de reassentamento digno das pessoas. Prévio.
prévio e digno, não é colocar as pessoas num galpão, porque isso não é reassentamento digno, é comprovação inequívoca de cadastramento de todas as pessoas que estão lá. Cadastramento idôneo, né? Idôneo, não é um levantamento censitário, é um cadastramento idôneo que leva em consideração as condições socioeconômicas das pessoas. É demonstração inequívoca de garantir os direitos das crianças e adolescentes, que tem que ter a direito à educação garantido, que tem que ter o direito à saúde garantido, porque eles vão ser despejados e vão para qual escola? Para onde que eles vão? Direito das crianças, dos idosos, né? Direito dos idosos. Deficientes físicos. É uma série de comprovações que definitivamente o Estado não comprovou. O governo de Minas. O governo de Minas não comprovou, a Prefeitura Municipal não comprovou e, infelizmente, apostou na chancela do Tribunal de Justiça de Minas para fazer essa reintegração de qualquer jeito. Isso vai significar, infelizmente, um grande massacre, é uma tragédia anunciada e a gente precisa ter muito cuidado para lidar com esse conflito que é de enormes dimensões. Doutora Thaís, então, para ficar bem claro aqui, em setembro do ano passado, 2015, um recurso que vocês fizeram no mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça de Brasília, em Brasília, deferiu a favor das ocupações. E isso segurou as ocupações praticamente por um ano, né? Isso. Então, essa decisão agora do órgão colegial, ela foi contrária, pior do que essa decisão do STJ? Infelizmente, foi um julgamento extremamente equivocado, justamente porque, inclusive, vai contra a decisão do STJ, que observou de maneira veemente que tem que ser demonstrado de maneira inequívoca o preparo do poder público, o que não foi demonstrado e, mesmo assim, o tribunal chancelou essa operação de reintegração de posse. Doutora Thaís, e vai contra também uma decisão de 4 anos atrás, 2012, do próprio TJMG, confirmada pelo STJ, de uma ocupação em Uberaba, no Triângulo Mineiro, que o tribunal aqui disse, e depois o STJ confirmou, dizendo, se trata de um bairro, de uma comunidade consolidada, e aí abortaram a reintegração, não foi? Teve esse caso justamente porque, tendo em vista a consolidação do território, ficou impossível executar a operação de reintegração protegendo os direitos das pessoas. E aí era muito mais razoável fazer a desapropriação do território do que despejar as pessoas. Doutora Thaís, você foi uma das que fez sustentação oral lá defendendo as ocupações, né? E outras pessoas também defenderam as ocupações lá, né? Inclusive a OAB. Sim. Né? Tem uma rede de pessoas, né, que estão aí em apoio às ocupações da Isidora. É um conflito de grande importância para a cidade, que congrega uma série de pessoas que clamam pela justiça no tratamento desse conflito. Então, a OAB de Minas também entrou com o amicus curiae, enfim, clamando por um encaminhamento de conciliação, de negociação nesse conflito. E agora, vocês vão recorrer de novo para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília? Nós vamos recorrer porque, enfim, está muito nítido o erro, o equívoco do Tribunal de Justiça de Minas. Então, a gente vai recorrer para o STJ, nos termos da própria decisão do STJ, do ministro Algo Fernandes, que colocou a importância da observância dos direitos mínimos das pessoas envolvidas nesse conflito. Inclusive, para vocês apuraram ultimamente que tem, inclusive, problema grave de dívida de IPTU? Exatamente. Esse conflito ele é tão problemático que tem uma... isso, a gente precisa situar esse conflito que se dá a Isidora está no vetor norte, que é um território que é de grande interesse do mercado imobiliário, da especulação imobiliária em Belo Horizonte. Nos últimos anos foi construída uma série de obras, como Linha Verde, como Cidade Administrativa, que valorizaram aquela região, e aí ela é de grande interesse das construtoras, da direcional, inclusive. Acontece que essa área, os supostos proprietários têm uma dívida de 7 milhões de IPTU com a prefeitura. Então, isso, a gente precisa dizer, na tratativa desse conflito, a gente precisa falar de direito à moradia, a gente precisa falar de função social da propriedade. E supostos proprietários que sequer arcam com o imposto da região não estão cumprindo a função social da propriedade, que inclusive é importante dizer que aquela área estava abandonada já há muito tempo. Então, tem essa afronta ao cumprimento da função social da propriedade também no conflito. Para ser bem preciso aqui, nós convidamos todo mundo para conhecer, porque quem fica distante, às vezes não vê bem as coisas, né? A realidade é que a região da Isidora, ela compreende cerca de 1.000 hectares. É uma região muito grande. Até por isso que a prefeitura estava com o projeto aí de
criar lá a 10ª regional da prefeitura. Então são várias fazendas. Recordo que numa das centenas de reuniões que nós fizemos tentativa de negociação na cidade administrativa, um dos representantes da Granja Werneck, eles disseram que eles têm cerca de 350 hectares, quer dizer, 35% da região, né? E essa dívida parece que se refere da Granja Werneck S.A., que é a mesma matrícula do título de propriedade que está no contrato com a Caixa, não é? Essa dívida envolve aquela região, enfim, isso precisa ser melhor apurado, porque não dá para a gente continuar sustentando a propriedade da granja, considerando esse descumprimento da função social da propriedade. Doutora Thaís, um outro argumento que eu vi vários desembargadores repetindo lá durante o julgamento, no último dia 28 de setembro agora, para no final autorizar o despejo, muitos disseram assim, mas já se passaram 3 anos e não conseguiram negociar, as partes foram intransigentes. O que é preciso dizer sobre isso? Essa é uma afirmação que entristece muito a gente, que acompanhou as mesas de negociação muito de perto, porque quem está de perto sabe muito bem da diferença de poder, de possibilidade de se colocar do poder público, dos empresários e dos moradores, que definitivamente qualquer pessoa que tem bom senso percebe que eles são as partes vulneráveis nesse cenário. Então, na verdade, nunca aconteceu uma possibilidade de processo de negociação, à medida que sempre houve imposição por parte do Estado, por parte das empresas. E aí a gente precisa, de verdade, buscar uma solução conciliada. Isso significa que os moradores não podem estar com a corda no pescoço, que essa decisão de reintegração tem que ser suspensa e que tem que haver um nivelamento de forças para que os moradores possam, de fato, serem ouvidos nesse cenário. Exatamente. Então, nós estamos alertando aqui, esse programa tem o maior objetivo de sensibilizar a sociedade, as forças vivas da sociedade e, principalmente, as autoridades, né, do Executivo, Municipal, né, municipais, né, de Belo Horizonte, Santa Luzia, Governo do Estado, a Consultora Direcional, a Granja Werneck S.A., o Tribunal, a Polícia, todos os envolvidos, vamos nos abrir para negociação justa, ética e sensata. É o único caminho, né? Já está claríssimo. O povo vem falando há mais de 3 anos. Despejo forçado ali vai ser uma tragédia. Pode acontecer um massacre de proporções inimagináveis. Na última sexta-feira, na noite de sexta para sábado, quando o povo viu que alguns policiais estavam andando a pé dentro da ocupação Esperança, e aí o povo soltou foguete e o povo começou a reunir, por um trisco não aconteceu lá um confronto que poderia gerar vários mortos, né? De um lado ou de outro. Os policiais tiveram a sensatez de fugir quando percebeu que o povo estava, aquela multidão se aproximando. Então nós estamos clamando em respeito à dignidade humana das milhares de famílias que estão ali. É impossível insistir em fazer uma saída forçada ali, uma solução forçada. Então, clamando por negociação justa. Doutora Thaís, muito obrigado e oxalá as muitas explicações que você deu aqui possa jogar luz nesse grave conflito. Então, obrigado você que nos honra com a sua atenção. Preste bem atenção, todo mundo está convidado. Quem quiser mais informações sobre o Coletivo Margarida Alves, está na internet, coletivomargaridaalves.org, é o site do movimento. E venham visitar e conhecer de perto, apoiar, contribuir para a resolução justa e pacífica desse gravíssimo conflito que envolve diretamente 8.000 pessoas, mais de 30.000 pessoas. Um abraço e até o próximo Palavra Ética.